São 10h02. Está conosco a partir de agora o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein. Vamos falar bastante sobre vacinação. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila, Ivan e a todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer estar conversando com vocês. Obrigada mais uma vez por nos atender, doutor. Há aqui uma grande expectativa dos nossos ouvintes para que possam finalmente se vacinar. São aquelas pessoas que ainda não foram contempladas no calendário de vacinação. Mais recentemente, o governo do estado fez uma antecipação deste calendário, mas já há informações aí no bastidor de que esse calendário poderia ser mais uma vez antecipado. Como é que está isso? Isso é verdade? A gente já pode imaginar aí uma nova antecipação de calendário, doutor? Eu acho que nós temos que ir por partes. Para essa antecipação, nós vamos precisar muito mais vacinas. Nós queremos vacinas. E se essas vacinas estiverem disponíveis, isso será possível. Nós faremos agora, no mês de junho, uma antecipação importante. São 7.450.000 pessoas que estarão na faixa de 40 a 59 anos que estarão sendo imunizadas. O que nós não podemos fazer, Sheila, é criar uma expectativa e frustrá-la, principalmente no momento como esse, em que tomar a vacina é não apenas a sensação, mas é a proteção, é a segurança contra o Covid, aliado, claro, às medidas sanitárias que devem continuar a ser respeitadas. Doutor Jean, a gente tem observado um comportamento, né, e é importante que a gente volte a esse tema aqui, um comportamento de muitas pessoas que vão até os postos de saúde, até os locais de vacinação, mas chegando lá ao identificarem o tipo de vacina que tem, acabam indo embora, né? Gente que está selecionando que vacina quer receber. Gostaria que o senhor fizesse novamente aqui o alerta, o reforço de que todas essas vacinas são seguras, eficazes contra a Covid-19, aprovadas, inclusive, pela Anvisa, e que esse comportamento individual prejudica o coletivo, prejudica como um todo essa imunização que a gente precisa tanto acelerar, né, doutor? Não tenha dúvida. Na verdade, hoje nós temos, felizmente, a disponibilidade de várias vacinas. Vacinas essas, todas elas liberadas, chanceladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tanto no sentido de serem seguras como eficazes. Vacinas capazes de levar uma proteção contra formas graves e fatais do Covid-19. Isso é algo que nos deixa muito felizes. Por outro lado, a escolha de vacinas, nesse momento, ela é totalmente dispensável, que nós deixamos voltada para um público específico, a vacina, que é exatamente a vacina da Pfizer e a vacina do Butantan, são para o grupo específico de gestantes. No mais, nós não temos nenhuma necessidade de especificação. Então, nós pedimos a todos que entendam que todas essas vacinas são seguras e têm uma característica de proteção. É isso que todos nós devemos ter em mente. Ainda sobre essas doses, né, doutor Jean, a gente viu recentemente começar uma certa corrida por quem vacina todo mundo primeiro, né? Os governadores entraram nessa onda, principalmente nas redes sociais, o governador João Dória, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, enfim, outros governadores. E tem algumas cidades aqui do estado de São Paulo que estão, por exemplo, conseguindo aplicar mais doses do que, inclusive, receberam, né, teoricamente, do Ministério da Saúde. E a gente tem exemplos, por exemplo, Turmalina, ali na região de Araçatuba, já vacinou 65% dos moradores acima dos 18 anos, todos os idosos da cidade já estão imunizados com as 2 doses. E a explicação para isso é que lá os agentes de saúde foram treinados para aspirar os frascos com uma seringa de alta eficiência, isso aumenta a rentabilidade. A gente teve informação também de Santo André, que a secretaria por lá estaria conseguindo extrair mais doses da vacina do Butantan do que o que tem ali de fato de doses para serem extraídas. Isso existe mesmo? É possível fazer esse tipo de ação para tentar antecipar a vacinação? A gente conversou recente aqui com o prefeito Ribeirão Pires, né? Que falou que conseguiu antecipar a vacinação lá porque lá eles não fizeram xepa. Quer dizer, são orientações diferentes,
há uma orientação global para isso? Dá para fazer em grande escala também, para, enfim, de alguma forma acelerar nas grandes cidades a vacinação? O que a gente sempre vê com muito otimismo é essa disputa dos estados, sim, para a vacinação. Isso, quem ganha é a população, é a proteção, é o avanço da proteção para a população. Mas nós temos que entender que, quando nós falamos isso localmente para os municípios, os 645 municípios do estado de São Paulo, nós temos que ter sempre a certeza de que a segunda dose, especialmente da vacina do Butantan, que tem um período entre a primeira e a segunda dose, seja resguardado, para que nós não tenhamos o risco, como aconteceu em vários municípios, agora em maio, início de junho, em que a segunda dose estava faltando, porque isso, lógico, acaba criando um impacto muito negativo para aqueles que ficam nessa expectativa de estarem plenamente imunizados com 2 doses e acabam não sendo exatamente por esse mecanismo de celeridade. Então, nós sempre conclamamos, respeitem as grades que são enviadas especialmente falando para os nossos 645 municípios aqui de São Paulo, para que nós, com responsabilidade, estejamos nessa progressão para garantir que a segunda dose não seja impactada nesse cenário. Quer dizer, mas do ponto de vista administrativo, esse tipo de ação que algumas prefeituras tomam não está errado, e do ponto de vista médico também, né? Não estaria errado fazer isso. Quer dizer, usar uma seringa melhor ou extrair mais doses de uma ampola, do ponto de vista administrativo e médico, isso não estaria errado se você conseguisse guardar a segunda dose. Sem dúvida alguma, nós sabemos que o operacional, a ação dos municípios, ela é imperiosa nesse projeto de vacinação do Plano Estadual de Imunização aqui do estado de São Paulo. E nós sabemos que as vacinas do Butantan são frascos que nós chamamos multidose. O frasco multidose dá a condição de até 10 doses. O que nós temos observado que muitos municípios têm a dificuldade de retirar as 10, impactando isso em 8, 9 doses, e isso é uma perda considerável. Aquelas que seguem exatamente uma normativa técnica acabam conseguindo essas 10 doses de uma forma muito mais facilitada e dessa forma progredir a sua vacinação sem qualquer problema. Uhum. Doutor Jean, em termos de volume de doses, de quantidade, qual é a projeção, não só envolvendo a Coronavac, quais as projeções do que a gente deve ter em termos de doses para o mês de junho e também para o mês de julho para o estado de São Paulo? Falando em doses, nós teremos do Ministério da Saúde agora um recebimento de praticamente 16 milhões de doses do Programa Nacional de Imunização. Desse Programa Nacional de Imunização, nós teremos um quantitativo de 22,3% para São Paulo. Já agora, no dia 25, estará embarcando mais 6 mil litros da vacina da Coronavac, que chegará aqui no dia 26 pela manhã, e isso dará um quantitativo de 10 milhões de doses. E é dessa forma, como disse, tendo mais vacinas, maior a possibilidade de nós estarmos não só tendo um programa nacional de imunização mais robusto, mas também vacinando de uma forma mais austera todos os municípios do estado de São Paulo. Uhum. Secretário, falando agora sobre a situação no estado de São Paulo, sobre aumento no número de casos, em São Paulo a situação parece que a situação é mais preocupante quando a gente olha para o interior do estado, né? Em algumas cidades, Araraquara, inclusive, implementando mais uma vez o lockdown, Catanduva, Fernandópolis, enfim. Como é que o governo tem observado esses aumentos, essas diferenças, inclusive, e o olhar especialmente para o interior do estado? Muito bem, Sheila, essa é uma boa pergunta. Vamos falar primeiro como está a condição do estado e aí de forma individualizada algumas das cidades que têm realmente um olhar de atenção especial pelo governo do estado. Nós hoje temos no estado de São Paulo uma taxa de ocupação de 79%
enquanto a Grande São Paulo tem 73% da taxa de ocupação nas nossas unidades de terapia intensiva. Temos 10.600 pacientes internados nas UTIs. Quando nós olhamos agora no dia 1º de abril, que foi o pico dessa segunda onda, nós tínhamos 93% de taxa de ocupação, seja no estado, seja na Grande São Paulo. E nós tínhamos 13.200 pacientes internados. Portanto, hoje nós temos 2.600 pacientes a menos, com uma taxa de ocupação, como disse, de 20 pontos percentuais a menor. Então, a despeito dos números ainda serem altos, mas eles vêm mostrando um descenso. O que nós observamos que algumas regiões são regiões que ainda vêm mantendo uma taxa de ocupação acima de 90%. Então, as políticas locais, a autonomia dos municípios em realizarem regramentos muito mais rigorosos são extremamente importantes, porque todos estarão fazendo com que as restrições também diminuam a circulação de pessoas e com elas diminuindo também a circulação do vírus. Então, é um apoio que o governo do estado de São Paulo realmente não apenas apoia, como incentiva essas medidas locais. Nós entendemos, Sheila, que o número de leitos que foram abertos em todo o estado, hoje, em relação ao que nós tínhamos, são 4,5 vezes o total de leitos. Nós tínhamos 3.500 leitos, chegamos a quase 16 mil leitos, quer dizer, uma evolução muito significativa. Distribuímos oxigênio, cilindros, usinas e respiradores, e nesse momento é importante a conscientização da população. O que a gente observa que em alguns municípios, aquele regramento sanitário que deveria ser seguido, de evitar as aglomerações, acaba não acontecendo, especialmente nos finais de semana, em que as pessoas se aglomeram em pequenas festas, e festas que muitas vezes acontecem com família e amigo, nos sítios, nos ranchos, e dessa forma a disseminação da doença continua. Nós temos que entender que a regra sanitária, ela deve se valer em todas as ocasiões, mesmo essas sociais e de lazer, que é aí que passa a haver um motivo maior de preocupação. Dr. Jean, o mundo todo segue em alerta ainda para as variantes do coronavírus, né? Inclusive com algumas mais transmissíveis. Variante indiana, Delta, né? Porque aí depois houve a reclassificação, e também a variante de Manaus. Como é que está o acompanhamento, o monitoramento dessas variantes no estado? Até porque a gente depende de sequenciamento genético para a identificação disso. E o Brasil faz muito pouco sequenciamento genético. Como é que está a situação do estado em relação às variantes? São Paulo tem uma responsabilidade muito grande nesse sequenciamento. Nós fazemos tanto sequenciamento aleatório, são de amostras eventuais que vão entrando e de forma aleatória são escolhidas para testagem e avaliação do sequenciamento genético, para saber se são e estão sendo encontradas variáveis de outros ou novas variantes, e felizmente isso não tem acontecido. Nós temos ainda a P1 como sendo a grande persistente, aí são praticamente 92% do total de casos, e dessa forma nós não identificamos outras variantes. Lembrando que quando nós encontramos algumas situações peculiares epidemiológicas, condição epidemiológica é quando você fala, olha, esse paciente veio da Índia, está positivo, vamos avaliar. Então, ele, no ponto de vista epidemiológico, ele não deixa de ser sequenciado, dando exatamente uma segurança no controle dessas amostras que entram na nossa rede, especialmente ligada ao Instituto Adolfo Lutz e o Instituto de Medicina Tropical. Doutor Jean, para finalizar aqui a nossa entrevista, já te agradecendo, agora há pouco a nossa colega Bruna Barbosa trouxe essa informação das cirurgias cardiovasculares, né, que estão atrasadas no país inteiro, são 60 mil cirurgias atrasadas, e ela diz que São Paulo, o estado de São Paulo não sofre com esse problema. Mas, de qualquer maneira, a gente tinha falado aqui já em outras oportunidades sobre o cancelamento, adiamento de cirurgias por causa da ocupação dos leitos, por causa da ocupação dos hospitais em relação à Covid-19.
Covid-19. Então, são duas perguntas em uma sobre as cirurgias. Quer dizer, elas ainda estão suspensas no estado, estão acontecendo normalmente? Que informações o senhor tem sobre as cidades e as cirurgias eletivas? E sobre esse problema específico dessas 60 mil que estão atrasadas, se o governo de São Paulo, de alguma forma, foi procurado por algum desses 9 estados aí que estão com as cirurgias atrasadas para, de repente, ter uma ajuda, né? A Bruna trouxe a informação de que aqui em São Paulo não falta válvula, não falta material para fazer oxigenador, prótese, enfim, se há algum diálogo nesse sentido também. O Estado de São Paulo, Ivan, sempre entendeu que nós não temos uma doença só, nós não temos só a Covid, nós temos outras doenças, nós temos pacientes que precisam ter um procedimento cirúrgico emergencial, ou aquele paciente, apesar de ser de forma que a gente chama eletiva, que assim, olha, não é emergência, mas nós temos que dar prioridades em algumas situações. Só para você ter uma ideia, todos os transplantes acabaram sendo mantidos mesmo em decorrência da pandemia. Transplantes renais, cardíacos, hepáticos, ou seja, do fígado, para que nós pudéssemos permitir e garantir a vida, com todos os cuidados. E as cirurgias cardíacas também foram potencializadas e vão sendo otimizadas à medida exatamente que nós saímos daquela fase emergencial, que naquela fase nós dizíamos, olha, nós precisamos de leito, porque quando eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, o meu pós-operatório, ou seja, pós a cirurgia, ele vai para uma UTI, fica 3, 4 dias. Então, será que não daria para esperar? Aqueles que não tinham condições clínicas, lógico, eram operados, mas aqueles que poderiam esperar mais um pouquinho, assim foi feito. Então, dessa forma, nós estamos retomando, seja nos hospitais públicos, sejam nos hospitais filantrópicos, nas Santas Casas e também nos hospitais privados. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer com que essas filas tendam a andar e daremos sempre a prioridade para aqueles que tiverem uma gravidade na sua condição clínica para que possam ser abordados o mais rápido e breve possível. Secretário Estadual de Saúde, Jean Gorenstein, conversou conosco aqui no Band News São Paulo. Secretário, obrigado, viu, pela entrevista aqui, pela atenção com o nosso ouvinte. Muito obrigado, Ivan, Sheila e a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre, como eu disse, um prazer estar com vocês. Obrigada, bom dia. Agora são 10h19.